Senhor Jesus, uma boa noite, tudo bem? Iniciando mais uma ligação para a honra e glória do Senhor. Deus possa falar conosco nessa noite, a palavra dele possa nos confrontar, né, de uma forma no qual venha nos colocar no caminho dele novamente. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus, neste momento queremos louvar ao Senhor, ó Pai, agradecer a Ti, meu querido Deus, por nos dá mais essa oportunidade de estar além da sua palavra, Senhor meu Deus, sem nenhuma interrupção, ó Pai. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, que a sua palavra possa nos corrigir, que a sua palavra possa nos transformar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor. Esteja em nosso meio, Pai. Usa a minha vida como seu instrumento. Vem perdoando, Senhor meu Deus, os meus pecados, as minhas falhas, Senhor meu Deus. Me ajudando, ó Pai querido, Pai amado, onde eu não estou conseguindo. Ajudando, ó Pai querido, Pai amado, quem estiver ouvindo essa mensagem, ó Pai querido, a estar compreendendo, Deus amado, essa palavra, está pegando a porção dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar dando entendimento, Senhor meu Deus, o necessário para mim, para aquele que estiver ouvindo essa palavra, Senhor meu Deus, para quem for receber, ó Pai querido, Pai amado, essa palavra levada por Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo e por, principalmente nos livrar todos os dias de todo o mal, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? É, a passagem que Deus ministrou hoje para nós se encontra lá no livro de Mateus, é, no versículo 11. A gente vai ler no capítulo 11, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o 14 somente. Mas a gente vai frisar a palavra hoje apenas no 12. Amém? Nós vamos ler um pouco antes para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Meu título diz assim: Os Mensageiros de João Batista. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar a pregar nas cidades dele. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? Jesus lhe respondeu: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouves e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiseres aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? É uma palavra bem conhecida, acredito eu, né? Aqui a gente consegue ver no contexto, né, que Jesus ele está exaltando João Batista, né, do tamanho do profeta que ele era, né, que ele tomou o seu caminho, né, Deus o trouxe ao mundo para preparar o caminho para Jesus, né? Ele estava já preparando o caminho para Jesus, ele estava batizando, né, nas águas, em nome de Jesus Cristo, preparando tudo para que quando Jesus viesse já estava caminhado o ministério dele, né? E aquele
ele fala, né, que ninguém nascido de mulher vai ser maior que João Batista. Então ele exalta João Batista como dos maiores profetas que já existiu. E hoje pode surgir muitos profetas, mas nenhum deles vai ser maior do que João Batista, por tudo que ele fez por Jesus, por tudo que ele preparou por Jesus. Ele teve esse propósito, preparar o caminho do Senhor, né? Deixar com que as pessoas já fossem alertadas, né, de que o Messias estava vindo. Então, ele teve um papel muito importante, quando ele esteve aqui na Terra. Ele estava anunciando em todos os momentos, ele anunciava a chegada do reino dos céus. E as pessoas estavam muito dispersas, as pessoas não sabiam, né, quem seria esse que ele falava tanto. Né? Porque eles esperavam que se o Messias fosse vir, o Messias viria totalmente como um rei que iria se opor, é, outro a favor do povo, né? Isso, aquilo, mas não. Jesus ele veio totalmente diferente, com simplicidade. Jesus veio para fazer a divisão, né? Entre o bem e o mal, entre as leis, né? Que não eram corretas, né? Enquanto não podia curar no sábado, né? É uma das leis no qual Jesus ele quebrou, ele determinou que não era correto aquilo, né? E foi também uma das acusações que ele passou, mas enfim, não vem ao caso. Então, a gente toma aqui nessa palavra um ensinamento muito forte, né, a respeito do quê? Por isso que eu falei que a gente ia ficar hoje na palavra no versículo 12, né, que fala aqui que o reino dos céus é tomado à força, né? É, esse tomado à força não quer dizer com a força do nosso braço, não quer dizer com o nosso saber, o nosso conhecimento, né? O que determina esse tomar da força a respeito dessa palavra é o que é pessoas, somos nós cristãos que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, e a gente venha a ser intensas na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, que a gente venha a ser é, persistente, que nós venhamos ser decididos no caminho do Senhor, do que é correto, do que não é correto, do que tem que ser feito, né, para agradar a Deus, e entender que a gente vai enfrentar muitos e muitos obstáculos, né? Principalmente espiritual e também humanos, que às vezes muitas vão se levantar, né? Muitas autoridades contra nós quando chegar o momento. Mas entender que realmente a gente vai entrar numa luta, numa guerra constante, espiritual, como fala em Efésios 6, né? Que a gente não luta contra homens, contra a carne. A nossa luta é uma luta constante no mundo espiritual, contra potestades, entendeu? Contra é, o reino do maligno, entendeu? O exército do maligno. E essa é a nossa luta constante. Então, esse tomar da força acaba sendo referente a isso, né? Como que a gente vai se manter firme, se manter forte, se a gente não está sendo constante no Senhor, se a gente não procura se aproximar de Deus, né? Isso é o tomar da força, é fazer com que toda a nossa carne esteja de lado e a gente agrade o Espírito, entendeu? A gente agrade o Espírito Santo, a gente agrade a Deus, a gente não vem agradar a nossa carne. A gente venha ser verdadeiramente persistente na palavra, persistente de que Deus ele tem o melhor caminho para as nossas vidas, persistente de que nós temos a salvação e nós não pode deixar com que ninguém nos tire disso. Então esse tomar da força é isso, a gente simplesmente nos posicionar como cristão, nos posicionar como soldados de Deus, soldados de Cristo, né? Ter coragem de combater todas as tribulações juntos com Deus, né? Tendo uma decisão, sabe, de tudo que tem que ser feito, uma decisão direta, não ter dúvida, porque nosso Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de dúvida, né? A gente
tem que ter fé de que toda luta que a gente entrar, nós vamos sair vencedores. De que toda luta que enfrentarmos, Jesus vai estar conosco. A gente tem que ter fé nisso, né? E a gente tem que entender que estando ao lado de Cristo, a gente vai passar muitas e muitas perseguições, né? Que é o que ele até fala aqui, né? Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, perdão. Isso ele está querendo dizer o quê? Jesus está querendo dizer o quê? Que o reino dos céus ele está sofrendo muita perseguição, ele está sofrendo muita acusação injusta, ele está sofrendo é, muita rejeição. Rejeição do quê? Rejeição de nós, sabe? Tipo, nós vamos pregar a palavra, nós vamos falar do amor de Deus, nós somos rejeitados, nós somos caluniados, dão as costas para nós, não querem escutar, sabe? Então, é isso que Jesus estava querendo dizer ali naquele para aquela multidão, aquele povo. E as pessoas estavam é, não querendo dar ouvidos para o reino dos céus, não queria escutar. E foi basicamente o que João Batista passou. João Batista estava pregando que o reino dos céus estava próximo, que as pessoas tinham que se arrepender. Ele acusava as pessoas de raça de víbora, ele acusava pessoas de pecado, de adultério, de que eles tinham que se arrepender de verdade, porque Jesus estava voltando, Jesus estava chegando, né? Estava vindo. Então eles tinham que verdadeiramente se arrepender de todos os seus pecados. Então ele acusava as pessoas de seus pecados. Ele realmente estava expondo o pecado das pessoas ali. Olha, vocês estão pecando, vocês precisam se converter para o Senhor, vocês precisam se voltar para o Senhor, vocês precisam verdadeiramente se entregar, porque vocês precisam se batizar, vocês precisam se arrepender de tudo que vocês fazem, porque o reino dos céus está próximo e o reino do céu é tomado à força, né? Então, tipo assim, não adianta vocês viverem dessa forma, porque Jesus está vindo. Então, vocês têm que se posicionar e vocês têm que perseverar em Cristo. Era isso que João Batista estava pregando, né? E mesmo assim, ele acabou sendo preso, ele acabou sendo espancado e até, enfim, tomou um fim triste, né, na sua vida aqui na Terra, que foi ter a sua cabeça sepultada. Então, é isso que a gente tem que entender. Que quando a gente se opõe, se mantém firme nos caminhos do Senhor, nós vamos passar muitas e muitas tribulações, mas a gente vai estar com Deus. A gente vai estar com Deus, com Jesus, e a gente tem que entender, né, que se a gente morrer em Cristo, nós somos salvos. E é isso que a gente tem que ter a certeza da nossa salvação. Nós não tem que permitir que entre dúvida da salvação em nosso coração. E a gente não venha permitir que o inimigo coloque dúvida em nossa mente se nós vamos ser salvos ou não. Às vezes a gente, infelizmente, essas dúvidas, essas brechas entre nossas mentes pela forma que nós estamos vivendo. Às vezes estamos vivendo em muitos pecados, em muitos maus comportamentos, em muitas más decisões, e aí a gente acaba abrindo brecha para o inimigo de colocar dúvida em nossa mente se nós vamos ser salvos ou não. Mas Jesus já comprou, já lavou nossos pecados, já nos comprou com o seu sangue. Então nós somos salvos. Então nós temos que aproveitar disso, de Jesus ter morrido por nós, para viver uma vida no qual conduz com a salvação. Entendeu? Eu acredito muito nisso. A gente já fica na dúvida de se vamos ser salvos ou não por culpa de nós mesmos, pela forma que estamos vivendo. Entendeu? Então, essa palavra ela nos revela muito, sabe, que nós temos que fazer, né? Acredito eu. A gente não pode ser muito, como eu posso dizer, muito passivo, sabe? A gente tem que ser decisivo, a gente tem que ser intenso, sabe? A gente tem que enfrentar as batalhas espirituais com mais decisão, com mais certeza de que vamos vencer. A gente passa por muita tribulação, muita na dúvida se nós vamos passar, se nós vamos aguentar, sendo que é Deus que está nos colocando.
em tais situações. E se é Deus que nos coloca, Ele não nos dá nenhum fardo no qual é mais pesado do que a gente possa suportar. Ele nos dá somente tudo aquilo que tentações pode surgir até mesmo por Ele, mas tentações no qual a gente possa suportar. A própria palavra dele fala que não virá tentações no qual a gente não possa resistir. Todas as tentações que vêm sobre nossas vidas são resistíveis, mas cabe nós aceitarmos. Tudo que o inimigo nos lançar não vai ser maior do que nós. Nós temos a capacidade de rejeitar, sim, os pratos que o inimigo nos dá. Mas muitas das vezes estamos tão passivos, tão fracos espiritualmente que a gente acaba aceitando. E aí depois a gente acaba aceitando e fala: Poxa, eu acho que eu não vou ser salvo porque eu fiz tal situação. É mesmo? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos preparando para o Senhor? E se estamos aceitando qualquer coisa em nossas vidas, é sinal que o Senhor não está em nossas vidas nos guiando. Nós temos que entender que o reino do céu é tomado à força. E nós não podemos aceitar qualquer prato que o inimigo nos dá, senão ele vai nos tirar a salvação. Ele já está condenado eternamente. Então é isso que ele quer: tirar a nossa fé, tirar a nossa salvação, tirar a nossa esperança de que Jesus vai voltar. Nós não temos nem que viver em esperança que Jesus vai voltar, nós temos que ter a certeza que ele está voltando. É isso que nós temos que ter. Então essa palavra nos traz é, um, um pensamento, nos traz aí uma reflexão de que a gente tem que se esforçar mais para Jesus, nós temos que ter mais coragem e uma decisão firme em Cristo. A gente tem que entender que a gente precisa ganhar a nossa salvação, nós já ganhamos a salvação, nós temos que mantê-la conosco. Temos que manter a nossa salvação conosco. Para que possamos ficar com essa palavra, que possamos confiar em Deus e pedir a ajuda dele, praticar Efésios 6, nos revestir cada vez mais a armadura de Deus para combater todos os dardos inflamáveis do maligno, meditar cada vez mais na palavra, estudar, não somente ler, mas estudar a palavra. Muitas pessoas somente estão lendo a palavra e não estão estudando. Só ler não é o suficiente, nós temos que estudar, nós temos que conhecer o que o nosso Senhor exige, o que o nosso Senhor quer para as nossas vidas. Nós possamos ficar com essa palavra e possamos ser praticantes dela. E entender que se a gente ficar sendo passivo, se a gente ficar com dúvida de que Jesus vai voltar, de que se o reino dos céus existe, nós não seremos salvos e nós deixaremos o inimigo vencer essa batalha. E acredito eu que todo mundo quer ter vitória. E eu também quero ter essa vitória. Então que nós possamos todos juntos estar unidos, estar buscando a Deus, ter decisão firme, ser corajoso, usar o espírito de ousadia que Deus nos dá e estar firme no Senhor. Amém? Essa palavra possa estar guardada em nossos corações e nós possamos ser praticantes dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que o Senhor venha estar nos ajudando a praticá-la, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, que possamos entender, ó Pai, que o teu reino é tomado à força, mas não à força de nossos braços, não à força do nosso próprio entendimento, nem muito menos, ó Pai querido, Pai amado, por mérito nosso, meu Pai. Foi através da graça, Senhor, meu Deus, que o Senhor enviou Jesus Cristo também para nós, para morrer por nós. Então, muito obrigado. É através de Jesus que nós conquistamos essa salvação. Então, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício feito na cruz. Que possamos compreender que o teu reino é tomado à força e essa força, Pai querido, é nos esforçando cada vez mais para meditar em sua palavra, para estudar, para orar mais, jejuar mais, se aproximar mais de ti, ter mais intimidade com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude onde a gente não estiver conseguindo, que o Senhor nos capacite cada vez mais para a tua obra, para levar o teu evangelho cada vez mais longe para mais pessoas, meu Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.